Esse vídeo aqui não é um vídeo simples de fazer porque ele lida com diversos tabus que eu sei que você tem, que eu tenho, então vamos lá, cabeça aberta, coração quentinho e vamos conversar sobre uma coisa bem delicadinha, tá? Vai lavar uma louça, vai fazer uma esteira, que esse papo aqui é para você ouvir enquanto você faz alguma coisa. E se você é desavisado, já segue meu canal, já se inscreve aí na parada, dá o likezinho aí porque eu sei que vai valer a pena essa conversa, tá? E vamos começar com uma pergunta necessária. Você, quando vai transar, se sente realmente livre? Você sente que tudo o que você faz durante o ato sexual é propriamente seu? Ou já percebeu que muitas vezes você só reproduz o que vê aí na pornografia? Bom, inclusive muitos de vocês devem ter ficado até um pouco constrangido de eu perguntar alguma coisa relacionada a transar, ato sexual, pornografia. Vocês percebem o quanto até falar coisas simples, perguntas básicas sobre uma vida comum, as pessoas já se sentem um pouco invadidas, né? Se sentem um pouco assim, isso é meio proibidão e tal. Então, isso já é detalhe, já é coisas que a gente vai nesse vídeo conversar. E eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Se você sente vergonha de pensar certas coisas, se sente desconforto quando imagina ou fantasia alguma coisa, isso não é um acidente, porque ninguém nasce com pudor e ninguém deveria se sentir culpado por buscar prazer. A verdade é que isso é aprendido, querendo você ou não, durante a vida, o meio em que você vive vai te lapidando moralmente, te padronizando. E o resultado disso é que no final você passa a gostar de certas coisas que nem sabe exatamente porque você gosta delas. Mas então, que força moral é essa que nos molda, que nos faz sentir culpa por desejar? E é aqui que entra o cristianismo. E não, eu não estou dizendo que Deus é ruim ou que você não deva se sentir bem por seguir uma religião. O ponto aqui é outro. Eu tô te explicando por que algumas vezes você se sente que a sua vida afetiva e sexual está em dificuldade, sem conseguir entender o motivo. Você não sabe por que você vive travado, não sabe por que você não consegue sentir as coisas e nem proporcionar prazer a quem você gostaria. Justamente porque talvez o prazer more em um lugar que você não acessa por medo, preconceito ou receio. Isso não é culpa sua. Você nunca escolheu sentir prazer desse jeito. Seus desejos foram moldados, guiados e direcionados desde sempre. E nesse processo, o cristianismo foi um dos maiores condutores do distanciamento do prazer, do ocultamento das fantasias e do excesso da busca inclusive por pornografia. Afinal, quando ninguém está olhando, a gente sempre se permite mais, não é mesmo? Mas por que isso acontece? Por que não conseguimos nos sentir livres para viver o que nos dá prazer? De onde vem essa culpa? O cristianismo não apenas regulou o ato sexual, ele criou um sistema de moralidade profundamente associado à culpa. Quando imaginar cenários já era visto como motivo para não ir para o céu. Você aprende desde cedo que pensar em prazer é pecado. E isso não desaparece só porque hoje somos mais moderninhos, né? Nietzsche já dizia há mais de um século atrás que o cristianismo não ensinou apenas regras, ele criou hostilidade contra a própria vida, inclusive contra os impulsos que estão no centro do desejo humano. Freud, que passou a vida estudando por isso, percebeu algo que até hoje incomoda muita gente. Aquilo que você reprime na mente não desaparece, fica lá, oculto, vagando, esperando a primeira chance de retornar, na forma de fantasia, culpa e ansiedade. E não foi só Freud que percebeu isso. Estudiosos da sexologia chegaram a conclusões muito parecidas. Nancy Friday, e em seu clássico radical, aquele livro My Secret Garden, ela reuniu centenas de relatos de fantasias sexuais femininas. Muitas dessas fantasias eram transgressivas, intensas e profundas, o que assustou a sociedade na época. E bom, o conteúdo foi proibido na hora, né? Mas o fato que mais impressionou foi o fato dessas mulheres sentirem vergonha de admitir seus desejos no meio social. Mesmo estando com parceiros fixos, elas não se sentiam livres para falar sobre o que desejavam. Com medo de quê? Com medo do julgamento. Para ter uma ideia, o impacto foi tão grande que o livro chegou a ser censurado em alguns países e até hoje provoca desconforto. E o que isso nos diz? Que o desejo, que aparece quando ninguém está olhando, é extremamente humano e poderia ser vivido ao longo da vida se não fosse transformado em território secreto da mente, moldado por tabus culturais, sociais e religiosos. E é nesse contexto que a pornografia ganha força. Ela é epidérmica, ela é explícita e ela é acessível.
Muitas vezes, quando você está sozinho, no meio da madrugada, o tipo de pornografia que você busca não tem quase nada a ver com a sua vida sexual real. O que você digita quando ninguém vê fala muito sobre aquilo que foi reprimido em você. E aí surge a pergunta necessária: por que precisamos nos esconder para viver isso? A resposta é simples e dura: nós não aprendemos a viver o desejo sem se sentir culpado. A consequência disso é que a pornografia, buscada como válvula de escape, começa a causar danos. Estudos mostram que o consumo excessivo de pornografia pode alterar a forma como o nosso cérebro responde ao estímulo sexual, exigindo estímulos cada vez mais intensos para sentir o mesmo nível de prazer. Isso leva à dessensibilização da resposta sexual, e muitas vezes, quando chega o momento da experiência real, o cérebro não reconhece aquilo como suficiente. O resultado é uma desconexão profunda da intimidade real. Agora pensa comigo, você já ouviu alguém dizer que fantasias são imorais, sujas, que é coisa de gente pervertida? Com certeza, né? E sabe por quê? Porque por séculos a moral cristã transmitiu a ideia de que desejo intenso era sinal de fraqueza, que imaginar prazer era pecado e que o sexo só fazia sentido se fosse para procriar. Esse conceito foi passado de geração em geração, e o resultado é um paradoxo controverso. Nunca se falou tanto sobre sexo, mas também nunca se consumiu tanto conteúdo sexual, e ainda assim muita gente se sente vazia, culpada ou desconectada do próprio desejo. O sexo, por ter sido proibido por tanto tempo, acabou virando produto, como por exemplo, pornografia, aplicativo, OnlyFans, grupo secreto, mensagens que apagam. O desejo passa a ser guiado por imagens, algoritmos e padrões externos, em vez de experiências humanas serem a régua do prazer. A trend sexual do momento passa a ocupar esse espaço, e isso molda o que você acha que você deseja. Então eu te pergunto, o que você busca quando ninguém está vendo? Esse desejo é realmente seu ou foi construído a partir do que você consome? Na hora de transar, você vive o seu desejo ou apenas reage ao que disseram que é aceitável? A pornografia pode mostrar corpos e atos, mas não ensina intimidade, nem contato, nem presença. E quando o prazer é tratado como pecado, imaginar já vira acusação moral. O cérebro aprende a se vigiar, a se envergonhar, a substituir o desejo por consumo mecânico. Você não pode mais se envergonhar por causa dos seus desejos. Você tem que saber lidar com eles, aproveitar o máximo deles para poder ter uma vida melhor. Os livros mais vendidos de sexologia hoje são claros sobre isso. O problema não é o desejo, o problema é a culpa associada a ele. Pesquisas recentes mostram que as novas gerações têm medo de relações sexuais, têm medo de intimidade profunda e têm dificuldade de se conectar com o próprio prazer. Não por excesso de liberdade, mas por confusão, repressão internacionalizada e medo de sentir. A verdadeira saúde sexual não nasce do controle absoluto, nem da repressão e nem do consumo automático. Ela nasce do autoconhecimento, da escuta do próprio desejo e da coragem de viver o prazer sem culpa. Enquanto o sexo for tratado como pecado, ele continuará aparecendo escondido, distorcido e muitas vezes adoecedor. Liberdade sexual não é fazer tudo, é poder sentir sem medo. Agora eu quero saber de você, quando você deseja alguma coisa, você se sente livre? Quando você escreve alguma coisa, quando você busca pornografia, aquilo que você busca, de fato é o que você fala com as pessoas que você tem intimidade? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Vamos manter esse debate vivo, porque falar sobre isso também é uma forma de se libertar. Se esse conteúdo faz sentido para você, segue o canal. Aqui a gente não foge das perguntas difíceis, tá? Até a próxima!